Gostaria de cumprimentar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes com a bendita paz do Senhor. Vamos hoje retomar a segunda parte e última do estudo A Verdadeira Religião, e o texto base é 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Eu, enquanto procuro uma passagem, eu vou dirigir uma palavra de oração. Senhor Jesus, estou aqui diante de Ti, Pai, para que Tu possas, em nome de Jesus, trazer a Tua graça, a Tua luz, a Tua presença, manifestar-te através do Teu Espírito Santo, a Tua unção, Senhor, nos nossos ouvintes, naqueles telespectadores que estão em casa, que esta palavra, Senhor, possa trabalhar nos seus corações e trazer convicção e trazer, Senhor, compreensão e revelação, porque só o Espírito Santo tem essa capacidade de trazer estes trabalhos, esta obra no coração de cada um dos ouvintes. Permita, ó Pai, que esta palavra seja, Senhor, para o alcance de almas, para o entendimento e, por fim, para o alcance da vida eterna dos nossos ouvintes e telespectadores. Abençoa a mensagem, se conosco e traz, Senhor, a Tua graça para que em tudo quanto for feito neste lugar, somente o Teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, estávamos a falar da verdadeira religião, já tínhamos dado a introdução e já tínhamos começado a desenvolver e tínhamos parado exatamente numa breve explanação desta passagem que eu já vou ler, que é 2 Coríntios 3, 5, 6, que diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E nós estávamos dizendo que quando nós olhamos para esta passagem, quando a Bíblia fala de letra mata, que era o que nós estávamos a tentar explicar, a Bíblia está a referir-se a ela mesmo como um livro. Letra, porque a Bíblia é formada por letras, é formada por as letras encadeadas em palavras, depois frases, parágrafos, versos, passagens, e montando livros. Ela se é tomada assim como ela é, como letra, simplesmente como um livro qualquer. O que vai acontecer é que ela, ou a mensagem dela, não vai produzir vida. E no mundo espiritual nós não devemos ter receios de falar isto. Quando nós mexemos coisas espirituais, elas, quando não produzem vida, elas produzem morte. Então, de onde vêm as ideias das religiões? De onde vêm os mandamentos das religiões? De onde vêm os códigos de conduta das religiões? Elas sempre trazem uma base moral. E a Bíblia tem essa base moral como um livro escriturístico, como um texto. Ela tem, não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo, e tudo o que a Bíblia diz não passa de letra, se ela não for acompanhada pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave da revelação bíblica. Estávamos dizendo que o que acontece muitas das vezes é que o homem, nesta tentativa de querer criar um culto, criar uma maneira de se chegar a Deus, o homem tem, muitas das vezes, corrido diretamente para o que a Bíblia diz, mas deixando de lado esta pessoa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trazer o elo da unidade da sua revelação. Se eu tiver o Espírito Santo e alguém em Portugal, na África do Sul, também mexer na mesma palavra, tentar ver a interpretação da mesma palavra, se for com o Espírito Santo, ela vai ter o mesmo pensamento que eu.
Porque é o Espírito Santo que traz esta revelação. É o Espírito Santo que traz este vínculo de união, de unidade, de revelação, de explanação daquilo que a palavra significa. Para que nós, com as religiões, não possamos dar peso a uma parte do versículo, a um texto, mais do que o outro. E o que acontece muitas vezes nas religiões, elas isolam palavras da Bíblia, isolam textos, isolam versículos, isolam frases, para, através daquela frase, fazer doutrinas. É como alguém disse: quem tira um texto do contexto está a criar pretexto para defender os seus conceitos. É o que acontece. A pessoa tira só uma frase, um versículo, um único pensamento, e a pessoa transforma isso como a base da sua religião, como a base da sua crença, como a base dos seus preceitos. E com a Bíblia isto não funciona assim, porque a Bíblia responde-se por ela mesma. Mas onde está a resposta deste versículo? Às vezes o versículo está no Novo Testamento, está em Apocalipse, mas quem responde é Gênesis. É um versículo que está em Gênesis. E é apoiado com um versículo que está em Zacarias. É apoiado com um versículo que está em Salmos. É apoiado com um versículo que está em Mateus. Então, este jogo da gente ir buscar as respostas e criar um pensamento lógico só na revelação do Espírito Santo. É o que as religiões têm esquecido. Eles têm levado as suas religiões como um cavalo de batalha. As suas doutrinas e os seus pensamentos, e eles levam aquilo como isto é que é a verdade. Mas o Espírito Santo está longe. E quando o Espírito Santo está longe, ele fica a assistir. E deixa o homem, cair nos seus erros. Porque o homem quer que seja assim. O Espírito Santo contende, fala, mas chega um momento que o Espírito Santo diz: opa, eu não posso fazer mais nada. Isto acontece às vezes na nossa vida, com filhos. Nós temos um filho renitente, um filho obstinado, que ele está sempre a fazer coisas erradas. O pai luta, a mãe luta, o pai investe, a mãe investe. Chega um momento que o pai e a mãe dizem: olha, tu sabes de ti, cuida da tua vida. Então o Espírito Santo faz a mesma coisa. Quando ele reincidentemente, vai contendendo com o homem, vai tocando o homem. Se o homem não muda de pensamento, se o homem continua a recalcitrar no erro, ele vai-se embora. Ele diz: olha, faz a tua vontade porque é o que tu queres. E o que está acontecendo nas religiões é exatamente isto. Já mostramos que todas elas não agradam a Deus. O que as religiões fazem não agradam a Deus. E nós poderíamos fazer uma pergunta: se as religiões têm como objetivo adorar a Deus, falar de Deus, ensinar de Deus, fazer de tudo para que esteja em paz com Deus, de tal modo que no fim da vida dos praticantes das religiões, praticantes desses preceitos, dos dogmas e todo tipo de mandamentos que os grupos evangélicos, os grupos eclesiásticos pregam e ensinam nas diferentes igrejas, nos diferentes templos, nas diferentes religiões, se não é Deus que está recebendo este culto, que é feito em nome de Deus, e nós já mostramos pela Bíblia que Deus não recebe, porque eles não compactuam com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, a minha pergunta seria: quem é que recebe esse culto? Quem é que recebe esses atos, essas obras? Quem é que recebe tudo isso que é feito em nome da religião? Em nome da religião verdadeira, em nome da verdade. Que Deus diz: eu não recebo isso porque isso são trapos de imundície. Isso é aquele pano sujo que cheira mal. As tuas obras. Deus diz que eu não recebo isso. A minha pergunta é: quem é que recebe então? Pela Bíblia, nós entendemos que o Deus que está por trás das religiões não é Deus verdadeiro. Não é o Deus que criou os céus e a terra. É um que se faz de Deus, que aparece para trazer as bênçãos que as religiões oferecem. Para trazer as promessas que as religiões oferecem. Porque se a religião não chega a Deus, é um caminho que tenta religar o homem
a Deus e ele falha no caminho, ele não consegue chegar a Deus. Há alguém que se agrada, alguém que investe na religião, alguém que põe as pessoas motivadas todos os dias a correr atrás da religião. E esse alguém não é Deus. Eu vou dizer muito diretamente, pode doer o coração de alguns, mas é o diabo. Simplesmente assim, é Satanás que recebe os cultos que Deus não recebe. Os cultos que são feitos em nome das religiões. Quem recebe em última análise é o diabo. E ele é aquele espírito, vamos assim dizer, que promove, que motiva as pessoas a fazerem este tipo de procedimentos, a fazerem este tipo de obras, de tal maneira que as pessoas... Olha, sabemos que o diabo é o pai da confusão. Tanto é que as religiões, elas guerreiam umas com as outras. Há religiões que matam. Há religiões que dizem, nós somos os detentores da verdade e vocês não são. Por que com Deus não há guerra? Quando eu tenho o Espírito Santo e Deus se revela a mim, eu vou ter paz com alguém que eu não conheço, nem falo a língua dele, mas o Espírito testifica, é um mistério. O diabo faz a mesma coisa, só que ele faz de forma desordeira, ele faz para criar confusão entre as pessoas. E há guerras em nome da religião. Há ódio em nome da religião. Há uma série de males que vem em nome da religião. Porque ele promove, ele está lá para inspirar os homens naquilo que é questão de religião. E nós poderíamos dizer, será que nós podemos falhar assim tanto? Podemos sim. O diabo é ele que é o grande promotor, ele que recebe os cultos que estão detrás das religiões. Ele é o maior interessado em que o homem viva distraído em todos esses rituais que não levam o homem a lugar nenhum, porque nós já mostramos que esses rituais afastam o homem de Deus. Ele está lá empenhado com as suas equipes, com os demônios e toda uma série de forças invisíveis que eles operam e atuam no homem. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo está muito interessado em que os homens não descubram a verdade. Ele cega o entendimento. Em 2 Coríntios diz também que ele se transforma em anjo de luz para enganar, para trazer uma pseudo-verdade. E as pessoas estão lá nas religiões advogando que as religiões são a melhor coisa. E tu poderias perguntar, será possível que eu possa em algum momento ter fluído no Espírito de Deus? O Espírito de Deus teria em algum momento se revelado através de mim, fluído através de mim, ou tendo dado a sua revelação. Em algum momento eu posso perder. A Bíblia nos conta muitos exemplos desta verdade. Por exemplo, em 1 Samuel 10:10, a Bíblia nos conta que Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando ele se entregou diante de Deus, quando Deus lhe chamou e ele se dispôs diante de Deus, a Bíblia diz que ele profetizou, o Espírito de Deus tomou. A Bíblia diz que chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Mas um tempo depois, Saul apostatou-se da verdade. Ele se afastou de Deus. E a Bíblia nos conta que, está no mesmo capítulo 10, 1 de Samuel, a Bíblia diz que, e aconteceu o outro dia, que um espírito mau, permitido por Deus, apoderou-se de Saul. E ele profetizava no meio da casa. Notem, quando o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele profetizou no meio dos profetas. Mas quando ele se afastou de Deus, Deus disse, olha, vai, tu não queres te endireitar, tu estás a pisar no erro, então eu não posso fazer mais nada, eu não posso te forçar. Mas se o meu Espírito se retirar de ti, a tua casa não vai ficar vazia. Jesus falou disso. Quando o Espírito vem
e ele encontra a casa que deixou vazia, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Então, o Espírito de Deus se retirou de Saul. O que aconteceu? Veio um espírito mau que tomou conta de Saul. E o que ele fazia? Profetizava. Mas já não é no meio dos profetas. Ele estava, pronto, se Saul fosse um líder espiritual, hoje ele estaria a criar uma nova religião, estaria a criar novos preceitos, tirados até da Bíblia. Mas como ele não tem um espírito revelador, vai ser o espírito do mal que vai lhe inspirar para ele dizer coisas que às vezes são aberrações muito grandes, que simplesmente se afastam daquilo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é aquilo que Jesus ensinou. Nós podemos dar alguns exemplos. Hoje, por causa deste boom que nós temos das redes sociais, nós temos recebido, acredito que os telespectadores também recebem, nos vossos celulares, muitos vídeos, muitas imagens, muitos posts de coisas que se fazem em nome de Deus, que são verdadeiras aberrações. Por exemplo, há um vídeo que está a circular que as pessoas saem da igreja e vão comer capim. As pessoas saem a correr da igreja e comem capim de forma muito efusiva. Por quê? Porque o líder espiritual, eventualmente ou provavelmente, tenha dito: vocês, para irem ao céu, têm que comer uma comida purificada, que é uma comida santa, uma comida pura. E eles vão comer a relva da igreja. A igreja é uma religião, é um grupo religioso que, para ir ao céu, para serem abençoados, tem que comer capim. Outro, o pastor está no meio do culto, no meio da igreja, com um prato, com um caril na mão, ao lado tem um prato com uma chima, ele pega a chima, molha no molho, come, e ele estica os dedos para os crentes virem lhe lamber os dedos, porque a mão dele é uma mão abençoada que vai abençoar o povo, vai curar das doenças que o povo tem. Eu pergunto, não será que é evidente que falta alguma coisa nesta igreja? Nós podemos dizer, esses estão doentes, esses são fanáticos. São sim, o Espírito Santo não está lá. E quando o Espírito Santo não está lá, o diabo chega e faz com que o homem faça coisas ridículas em nome da salvação, em nome de Deus. Porque ele é um líder espiritual. E eventualmente as pessoas que estão lá, com toda a sinceridade do coração, estão a ser enganadas. Outro, o pastor está dentro de um tambor. Ele está com a roupa interior, tomou banho no tambor. E vêm os crentes, cada um sai do seu lugar, chega no tambor, carta um copinho d'água e bebe. Água abençoada, lavada no corpo do profeta, o servo de Deus, o santo. A minha pergunta: será que o Espírito Santo é que inspirou isto? Evidentemente que o teleouvinte há de dizer diretamente que não foi Deus. Isto é do diabo. Sim, é o diabo. O diabo é que inspira isto. É que inspira estes cultos. Inspira estas coisas, estas aberrações que o homem faz. Outra, o pastor, é uma foto. O pastor estão 2 homens agachados de cócoras. O pastor está com o pé em cima de um, das costas de um, em cima das costas do outro, e o pastor está a pregar para a igreja. Porque o pastor é santo. Deus lhe disse que ele não pode pisar o chão, porque senão a bênção vai sair. E o homem está lá feito um escravo, porque é o que o diabo faz. O diabo escraviza. Infelizmente, neste caso, escraviza através da religião, das religiões, das igrejas, dos líderes espirituais, dos grupos religiosos, dos grupos eclesiásticos. O diabo faz isso. Outra, o pastor, está uma senhora que tem um problema no estômago, o pastor está apoiado por 2 membros da igreja que apoiaram-lhe atrás para ele não cair, porque ele está inclinado. Ele levanta a sua perna e ele pisa a barriga da senhora, e ele pisa. A Bíblia diz que Deus mandou impor, nunca pés, nunca pernas. Deus sempre mandou impor mãos sobre os enfermos, sobre qualquer coisa. A imposição que a Bíblia recomenda é a imposição de mãos. Mas como é que o homem não consegue ver? Como é que aqueles fiéis todos não conseguem perceber? É simples, porque eles não têm a revelação do Espírito Santo. Eles até podem ler,
mas não há um espírito que lhes desperte que aquilo que estás a fazer na tua igreja, aquilo que o teu líder faz, está errado. Eles não conseguem chegar lá, porque tem um outro espírito que está todos os dias com força a fazer com que a sua revelação seja a principal, que são os espíritos do mal, que é o diabo e os seus agentes. Então, eles não têm a revelação. Por isso é que aquele versículo que nós lemos diz: nós de nós mesmos não temos capacidade. Não é que o homem não queira. É que o espírito do mal cega o homem no momento. Ele vai ler a Bíblia e ele vai entender da maneira que ele quer. Vai interpretar como ele quer. Porque o Espírito Santo não está lá para trazer a revelação. Outra está o pastor. Certamente ele está a orar por uma mulher. Eu acredito que esteja a orar por algum assunto que tem a ver com a esterilidade da mulher. Porque o pastor está com a mão a agarrar o seio da mulher com todos os dedos, vamos assim dizer. Vocês entendem o que eu quero dizer? E a outra mão está lá embaixo nos órgãos genitais da mulher. A minha pergunta: vocês acham que Deus se agrada com isto? Vocês acham que isto foi inspirado pelo Espírito de Deus? Claro que não. Nós não precisamos de ser sábios para entender isto. Não precisamos ser sábios para perceber que alguma coisa está errada ali. Por quê? Porque está o espírito do mal. Porque o diabo não faz nada mais senão matar, roubar o homem e destruir. O diabo faz o homem fazer coisas estranhas. E nós sabemos disso. Mas nós não temos força de nos afastar porque nós estamos afastados do espírito que vai trazer esse equilíbrio. Há outros cultos. Cultos de homens e mulheres que cultuam a cobra. E tem cobras e dançam no meio de cobras. Porque aquela cobra é aquele espírito que estava lá no Éden, no início. É o espírito da serpente que está lá. E ele está aqui para trazer ao homem o conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que o diabo veio em forma de serpente e enganou Eva. Disse que vocês serão iguais a Deus. Então o que eles dizem? Vamos pegar as cobras para as cobras nos darem a nós a verdadeira religião que nos leva a nós a sermos eternos como Deus. Por quê? Ele leu na Bíblia. Está lá escrito. Mas não é esse o contexto, não é esse o peso, não é esse o sentido. Mas o sentido foi desvirtuado por alguém que nós sabemos que é o espírito do mal, mas porque ele não buscou o espírito do bem. Ele não entrou pela porta que é Jesus. Ele está a fazer a coisa à maneira dele. O que é que acontece? Deus lhe lança no erro. Outro é na África do Sul. Na África do Sul há um culto a igrejas, há uma religião nova que surgiu, que eles cultuam a Deus com bebidas. Estão lá e eles bebem. O estar bêbado nessa igreja é o ponto número 1. É a coisa, é o mais espiritual, é o que está mais bêbado. E eles bebem no meio do culto, tem lá todo tipo de bebidas. E o culto às vezes até acontece no bar. E tu podes dizer, eles estão loucos. Claro, eles estão com a mente cegada pelo espírito das trevas, pelo diabo, pelo Deus deste século, que está mais interessado que o homem se distraia, o homem se divirta no meio das religiões e o homem se esqueça do caminho verdadeiro que é Jesus. Nós temos muitos outros exemplos. Pessoas que aparecem hoje e cultuam o número 666. O líder, ele diz, eu sou Jesus. Eu sou o próprio Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia fala, tem muitos versículos que dizem que o Espírito, nos últimos tempos, já vão aparecer espíritos enganadores. Nos últimos tempos, já vão aparecer falsos cristos. E as pessoas estão lá. E essa igreja cresce. Outro, aparece um jovem com uma vela na cabeça a queimar. A vela foi colocada na cabeça dele como pratinho. A vela já derreteu, já está a meio. E aquela vela que escorreu para o rosto dele, ele está com o rosto todo branco por causa da vela derretida. Certamente se queimou. Por quê? Porque algum líder dele, algum líder espiritual, de alguma religião, não sei qual é, deve-lhe ter dito, olha, faz isto que vais ser abençoado. E ele está lá. E o título que está ali escrito é, o que está escrito, os cristãos, até diz assim, os cristãos, vocês cristãos já vão de matar os vossos crentes. E quando nós somos defrontados com pessoas na rua, as pessoas riem-se de nós. Dizem, mas eu vou lá, a vossa igreja, como é que vocês cristãos fazem isto? Olha,
Quero dizer uma coisa, não são os cristãos que fazem. São aqueles que estão enganados. E vocês até podem dizer, mas estas coisas estão a fazer evidentemente só por aquilo que foi dito. Vê-se que isso não tem nada a ver com Deus. São coisas muito estranhas. Eu vou falar de algumas coisas que não são tão estranhas assim, mas que elas são praticadas por muitos de nós, muitos dos ouvintes que estão ouvindo. Há religiões, há igrejas que têm, por exemplo, um líder mundial que vela por todas as igrejas. Eles são tidos como homens santos, como homens infalíveis, como homens especiais que representam Deus. E qualquer coisa que saia da boca deles tem o mesmo peso que a Bíblia. Identificas-te com isso? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se nós pudéssemos entender o que a Bíblia diz, se nós pudéssemos ter a revelação de Deus, não só homens infalíveis, há outras religiões que criaram os seus próprios livros, tirados da Bíblia, com histórias bíblicas, com revelações da Bíblia. E eles trouxeram para ter algum senso de espiritualidade, para mostrar que é de Deus. E eles transcreveram uma parte da Bíblia, ou toda a Bíblia, e subverteram alguns versículos, mudaram para elas defenderem os seus interesses, as suas doutrinas, aquilo que os seus líderes, fundadores, definiram. Então, estes livros deles são colocados em pé de igualdade com a revelação bíblica. Sabe, o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que é aquele que inspirou a palavra escrita aos homens, ele deve estar muito triste com esses homens. Mas mais do que isso, muito triste com os seus seguidores de hoje, que continuam mantendo e perpetuando esse erro, seguindo as mesmas pisadas dos seus líderes. Trazer um livro e dizer que este livro tem o mesmo peso que a Bíblia. Este livro até, se tu lês mais este livro, eu já vi isso, já li isso. Se vocês lerem mais os nossos livros, vocês conseguem chegar mais cedo ao céu do que quando lerem a Bíblia. Porque a Bíblia precisa dos nossos livros para ser interpretado. Isso é uma brincadeira. Isso é uma coisa terrível. O Espírito Santo deve estar já há muito tempo longe dessas igrejas, longe dessas religiões. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou ler um versículo vou ler uma passagem que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, é Paulo que está escrevendo. Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento. Ele escreveu todas as doutrinas básicas do Evangelho foram escritas, foram reveladas a Paulo. Então Paulo não é alguém que nós possamos pensar que é uma pessoa qualquer. Ele era uma autoridade naquilo que é a Bíblia. Mas ouve o que ele diz. Ele diz que ainda que nós mesmos, ele está a falar, ainda que seja eu, ou ainda que seja um anjo do céu, que venha vos anunciar outro evangelho, ou outra palavra, além daquela que já vos tenha anunciado, essa pessoa que seja um maldito. É Paulo que está a dizer. E hoje aparecem homens com toda arrogância, dizem que eu sou Jesus. Eu faço isto, eu mudo isto. Apareceu um anjo, me encontrou nas cavernas e veio me revelar esta nova religião. Apareceu um espírito. Eu estava em meditação no vale, na floresta, e veio me revelar esta nova religião. Paulo está a dizer que ainda que seja eu mesmo, Paulo, a trazer uma nova revelação, ou ainda que venha um anjo do céu, não creiam. Porque a revelação está fechada. Não existe outro evangelho além deste que temos pregado. E ele repete, diz, assim como já vos dissemos, agora repito. E vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além daquele que está escrito na Bíblia, que seja maldito, seja anátema. De onde aparecem as novas religiões? De onde aparecem as novas revelações? De onde aparecem os novos profetas? Os novos líderes? Aparecem da mente dos homens, aparecem do diabo. O diabo é que inspira, porque ele está a ir contra aquilo que a Bíblia diz. E não há ninguém mais interessado contra a Bíblia do que o próprio diabo.
Já não são coisas muito estranhas, como pôr vela na cabeça, comer cobra, lamber isto, lamber aquilo. Não é. Já são as nossas religiões, aquelas mais que eu sou desta religião, meu pai, meu avô, eu sou desta religião. E tu te orgulhas sobre a tua religião. Sabe, a epístola de Gálatas é uma epístola em que Paulo, ele teve uma luta muito grande com os Gálatas, porque Paulo chegou, pregou o evangelho verdadeiro, apareceram os líderes religiosos, aqueles que vêm em nome de Deus, os líderes religiosos. E eles vieram perverter os pensamentos que Paulo tinha deixado. Então Paulo escreve esta carta e ele começa essa passagem que nós lemos já no versículo 1. Mas ele continua, ele diz no versículo 3, versículo 1, 2, diz que vocês, Gálatas, vocês são insensatos. Quem foi que vos fascinou a não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus já foi evidenciado, crucificado entre vós. Ele disse, vocês já estavam no caminho certo. O evangelho já tinha sido pregado para vocês. Quem foi que veio e atrapalhou a vossa mente? E ele conclui dizendo, eu só queria saber isto. Vocês receberam, notem as palavras, vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei? É a religião só pratica as obras da lei. Nós vimos desde o estudo passado, desde a primeira parte, que tudo é o homem que faz obras para agradar a Deus. E Paulo está a perguntar aqui, vocês receberam este Espírito que vivifica, receberam pelas obras da lei? Ele diz, não, vocês receberam pela palavra da fé, pela pregação da fé. É assim que ele conclui. Ele diz, vocês que fazem isso, vocês que voltam e querem, isto está em Galatas 5:4, ele diz, vocês estão separados de Cristo, vós que tentais vos justificar pelas obras da lei. Vocês que fazem obras para chegar a Deus, ele está dizendo que vocês estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça que Deus disponibilizou para o homem se salvar. O homem quer chegar ao céu, é só pela graça. Nós lemos na outra parte do estudo, aqueles versículos de Efésios 2, que diz, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. E aqui ele diz que vocês que tentam se justificar pelas vossas obras, vocês caíram da graça. Não têm a salvação. E Paulo conclui em 5:10, ele diz, aquele que vos inquieta, Paulo está a dizer isto com dor, a dizer aquele que veio vos inquietar com as suas doutrinas, com a sua nova religião, com o seu novo evangelho, que vos tornou insensatos, porque vocês andavam bem, corriam bem, mas deixaram a palavra para andar a seguir preceitos de homens. Ele diz, esses que vos inquietam, seja ele quem for, seja o líder que quiser ser, esse sofrerá condenação. É a Bíblia que está a dizer. Não importa quem seja, vai sofrer condenação. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 4 e 5, diz assim, não farás para ti imagens de escultura, nem de alguma coisa, de alguma semelhança que há em cima nos céus, na terra e nas águas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus com zelo, eu estou atento, sou um Deus zeloso, que visito essa iniquidade nos filhos, nos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então Deus está a dizer que Ele é um Deus que não se agrada dos homens que fazem estátuas para prestar culto. Ele diz, não façam nenhuma estátua, nem de uma coisa, nem de uma figura, nem de uma criatura que existe nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Porque quem faz isso me odeia. Ele não está dizendo que eu odeio. Ele está dizendo que essa pessoa me odeia. Porque está a transformar a glória de Deus em coisas corruptíveis, como prata, como ouro. Mas nós vemos igrejas que têm as suas estátuas. As pessoas chegam, se dobram, fazem os seus sinais, fazem os seus ritos, e aquilo é o topo de gama da nossa sociedade, da nossa religião. E somos os tais. Deus disse, vocês me odeiam. E se vocês me odeiam, eu também vos odeio.
Mas minha pergunta é, será que não leram aquelas passagens bíblicas que falam isto? Será que nunca os seus líderes, os seus membros, nunca leram, nunca passaram por Êxodo 20, versículo 4 e 5? Já, mas o Espírito não está lá para trazer a revelação. A Bíblia diz em Isaías 45, 20, diz: nada sabem os que conduzem as suas procissões. Em suas procissões conduzem imagens de escultura feitas por madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Diz, são insensatos, eles não sabem nada. Eles estão a andar nas ruas com estátua disto, estátua daquele Deus, estátua daquele santo. Diz que vocês não sabem nada. Vocês são vãos. Mas será que nenhum membro daquelas igrejas leu? Mas continua pregoando que nós somos a religião verdadeira. Salmos 115, 4 e 8 diz: os ídolos deles são prata e ouro. Ainda diz que prata e ouro têm valor. Esses ídolos às vezes são de pedra, de madeira. Nem chegam a ter tanto valor como se fossem de ouro. Mas diz que pegam os seus ídolos, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, nem som algum sai da sua boca. E a Bíblia, e aqui Deus diz: os que fazem isso, para mim, são exatamente como aquelas estátuas, não significam nada. Será que nunca leram? Será que nunca leram? Os outros defendem um dia da semana. Aquela religião ou aquele que não defende o nosso dia, o dia mais sagrado, esse é um filho do diabo. Esse não conhece a verdade, esse está perdido. Esse não vai ao paraíso, não vai ao céu. E dizem com a boca toda cheia. E pegam dias, porque a Bíblia fala, é claro, a Bíblia fala de sábado. A Bíblia fala em Êxodo 31, 13, em Ezequiel 20, 12, 20, 20 e 24, 24, diz que o sábado foi instituído por Deus como um sinal para o povo de Israel, um sinal específico para o povo judeu, não é para o povo moçambicano, não é para a religião tal, é só para o povo de Israel, como um sinal perpétuo entre Deus e o povo de Israel. Mas até nas igrejas evangélicas costumam aparecer irmãos que tentam judaizar a igreja e trazem esse discurso sabatino para dentro da igreja. Que o sábado não pode ser, o domingo não pode ser porque o domingo é isto, o domingo é aquilo. Ei, quero vos dizer uma coisa. A Bíblia precisa de ser interpretada de forma espiritual com o Espírito Santo. Deus não instituiu nenhum dia, porque Deus diz: o dia aceitável do Senhor é hoje. Seja segunda, seja quarta, seja terça, qualquer dia da semana é aquele dia que o Senhor tem colocado. Não peguem o sábado como um cavalo de batalha, que é o sábado. Se não for o sábado, estão todos perdidos. Porque quero vos dizer uma coisa: o pior ou o maior transgressor dos sábados foi Jesus Cristo. Jesus profanou os sábados, literalmente. Jesus foi contra a mentalidade que os religiosos do tempo dele tinham do sábado. Jesus, todas as curas, a maior parte das curas dele foram feitas no sábado. E isso era contra a lei dos judeus. Todos os mandamentos bíblicos, dos 10 mandamentos, estão repetidos no Novo Testamento, exceto o sábado. Então é sinal de que o sábado não tem peso. A Bíblia diz que o sábado, o sábado foi feito para servir o homem, não é o homem para servir o sábado. E tem uma coisa, esses sabatistas de hoje, que falam muito do sábado, como é que eles vão aos seus templos, às suas igrejas? Às vezes vão de carro, às vezes vão de comboio, de chapa. Na Bíblia, o judeu, pela lei, no sábado só podia dar 300 passos. Se desse mais do que 300 passos, ele merecia ser apedrejado, porque estava a profanar o sábado. E nós dizemos que é o sábado, mas nós andamos de chapa, andamos quilômetros para ir à igreja. O judeu só andava 300 passos. A lei judaica, a tradição judaica diz isso. Ele não pode, num sábado, dar mais do que 300 passos. Cadê o sábado agora? Não vê que isso não faz sentido para os nossos dias de hoje?
Outras igrejas exaltam as ofertas, exaltam os dízimos. Os dízimos e ofertas são a coisa super. É religião. É a ênfase naquilo que o Espírito Santo não deu ênfase. É como um fogão com 3 pernas. 2 pernas caíram e o fogão e a panela está assim inclinada, porque só a perna das ofertas, a perna do dízimo. A gente, quando olha para essas igrejas, esses movimentos, é só dízimo que a gente vê, é só ofertas que a gente vê. É só um ciclo vicioso de busca de bênçãos. As pessoas vão para lá só por causa de bênçãos. Deus já está longe. A pessoa quer bênção. E vai, e faz isto, e faz este sacrifício, e faz esta corrente, e faz isto, e faz mais não sei o quê, e dá tudo por causa de bênção. É o ênfase que está sendo dada nessas igrejas, porque o Espírito Santo simplesmente está longe. Onde nós vamos chegar com isto? Vamos chegar a um ponto em que nós estamos longe da verdade. As pessoas compram bênçãos. As pessoas pagam para receber mais de Deus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6,33. Isto repete o que diz Deuteronômio 28, Levítico 26. Diz, se tu fores fiel, guardando os mandamentos de Deus, as bênçãos te perseguirão. Quer dizer, tu só guardas os mandamentos e as bênçãos vão atrás de ti. Estes não. Venham, deem os dízimos, deem as vossas ofertas, faz corrente disto, faz aquilo, faz não sei o quê, para as bênçãos te alcançar. Está subvertida a verdade. O Espírito Santo não está a revelar a verdade, porque o Espírito Santo não está lá. Porque se estivesse lá, a pessoa ia entender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 12,16, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. 1 Timóteo 6, 7, 8 diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele iremos levar conosco. Tendo o que cobrir e o que comer, estejamos com isso satisfeitos. É o que Deus diz. Se guardares a palavra, as bênçãos te perseguirão. Outros lutam por causa do crucifixo. Estão com crucifixos nas igrejas deles. Sabe o que a Bíblia diz de crucifixo? Diz que aquele que tem Jesus pendurado na cruz expõe Jesus ao vitupério. Quando Jesus esteve pendurado na cruz, a quem ficou mais satisfeito com isso foi o diabo, que incitou as pessoas para eles entregarem e matarem Jesus na cruz. E quando Jesus estava pendurado na cruz, a Bíblia diz que os espíritos malignos, os demônios, fizeram festa, rindo e zombando de Jesus. E de vez em quando tocavam uma e outra pessoa para zombar de Jesus. Porque era o que eles estavam fazendo no mundo espiritual, rindo-se de Jesus que estava pendurado na cruz. Tu que mantém Jesus pendurado na cruz hoje, e ainda em nome da religião colocas no teu peito com um Jesus pendurado, o que tu estás a dizer? Tu estás rodeado de uma nuvem tão grande de demônios que estão a bater palma para ti, porque estão a zombar daquele Jesus fraco que morreu na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que Jesus já ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai e intercede por ti, pecador, que não entendes as coisas de Deus. Outros dizem que Jesus foi preso, foi pendurado no madeiro. E discutem. E lutam contigo. E chegam-te a afastar do caminho de Deus, porque tu não estás a crer que Jesus foi pendurado assim e não assim. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado. A palavra crucificado vem da palavra cruz, que vem da palavra cruzamento, cruzar. Quando diz cruz, cruzamento, crucificou, está a falar de que Jesus foi colocado numa coisa que tem duas estacas. Uma numa posição, outra noutra posição, fazendo um cruzamento. E pelo conhecimento que temos das cruzes do Império Romano, que foi no tempo do Império Romano, Jesus foi posto numa cruz. É o que a tradição ensina, são as fotos, os desenhos que se fazem, é numa cruz. O próprio apóstolo Tomé, o apóstolo incrédulo, quando ele se encontrou com os discípulos, isso está em João 20, 25, quando ele se encontrou com os discípulos disseram, o Senhor Jesus esteve aqui. Ele disse, não é possível, Jesus não está ressuscitado, Jesus não ressuscitou. Se eu não ver Jesus com os meus olhos e colocar o meu dedo no buraco
E ele diz dos cravos. Não diz no buraco do cravo. Ele está a dizer no buraco dos cravos. Então eram 2 cravos. Mas quem defende que Jesus foi crucificado assim, crucificado não, pendurado, não crucificado, pendurado assim, não há de ver, o Espírito Santo não vai, porque ele já se bloqueou. Ele não dá espaço ao Espírito Santo. Vamos correr, que o nosso tempo já foi, eu quero terminar aqui. Os outros dizem que inferno não existe. Não existe inferno. Estamos a fazer o quê? Uns vão para o céu, outros desaparecem, ficam aniquilados, vem a inexistência. Sabem, Jesus ensinou mais do inferno do que do amor, do inferno do que do céu. Há mais passagens vindas da boca de Jesus e dos apóstolos que falam do inferno. Há mais versículos que Jesus deu que fala do inferno do que do céu. Mas ele não tem o Espírito Santo que lhe vai revelar. Outras igrejas dizem que para tu servires melhor a Deus, são líderes, estão a dizer aos seus membros, para tu servires melhor a Deus, não deves casar. Faz voto de castidade, faz voto disto, e não podes casar. E o que acontece? São escândalos. Mas eu não quero falar dos escândalos, mas são escândalos que acontecem por trás, porque Deus conhece a estrutura do homem. Mas ele está lá com a sua religião. Não deves casar, não deves comer isto, no dia tal não se come isto, não pode comer este animal, não pode comer aquele animal porque é o animal do diabo, é um animal que tem carne assim, não sei o que o profeta tal não comeu, o rei tal não comeu, o povo tal, o líder tal. Olha, o que a Bíblia diz? Eu vou ler uma passagem bíblica que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: mas o Espírito, é o Espírito que revela. Estamos a mostrar desde o início. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão, se afastarão alguns da fé. Agora nota o que diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está a dizer, o Espírito Santo está a revelar à igreja que nos últimos dias são os nossos dias, são estes dias, depois de Jesus nós estamos nos últimos dias. Diz que as pessoas, os líderes vão se afastar da fé, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E depois diz, o que é essa doutrina de demônios? Prontos, traz como regra. Diz, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, eles vão, proibir o casamento. 2, ordenar a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis. O que é que Deus está a dizer? O que é que a Bíblia está a dizer? Está a dizer, estes que dão ouvidos, estes das religiões, estão a dar ouvidos já aos espíritos enganadores. E tu até pode dizer, mas ó, eu não sei quem é quem. Mas ele diz, os frutos estão aí. Proíbem o casamento. E a Bíblia está a dizer aqui que é espírito de demônio que inspirou essa doutrina nesses homens. É o espírito enganador. É a doutrina de demônios. Se foram os demônios que inspiraram essas doutrinas nesses líderes. Proíbem o casamento, proíbem o comer certo tipo de animais, certo tipo de manjares. Proíbem, não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Porque diz que Deus fez estes alimentos para os fiéis, para os seus filhos, para usarem disso com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebida por Deus com ações de graça. E pela oração é santificada. É o que a Bíblia está a dizer. Mas nós temos grupos religiosos que proíbem comer isto, proíbem comer aquilo, proíbem. Não pode casar. Outros fazem com que os seus membros façam a vasetomia. Vasetomia é uma mutilação dos órgãos reprodutores para que ele não faça filhos. Porque tu não podes servir a Deus com filhos. Porque é um problema. Não has de servir bem. Deus diz que isso são doutrina de demônios. E há igrejas que fazem isso. E enchem-se
de pessoas que estão lá a correr de manhã, de tarde e de noite. Mas Deus diz que estão a obedecer a doutrina de demônios. Por quê? Porque o diabo está muito feliz com isso. Não come isto. E a pessoa defende, até vai na ciência, não pode comer carne de porco, por causa disto, por causa... A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo judeu, Deus tinha dito no Antigo Testamento para não ingerirem a carne de porco. Mas no Novo Testamento, acabou. Nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que o que os apóstolos determinaram é que o povo de Israel simplesmente se guardasse de não comer carne com sangue, carne sufocada e carne consagrada a ídolos. O resto, podemos comer tudo o que nós queremos. Hoje até fazem posts a mostrar que a carne de porco é prejudicial por causa de bactérias, por causa disso, por causa daquilo. Olha, a carne de porco é igual à carne do homem. O homem, quando morre, o grau de degradação é igual à carne de porco. É igualzinha. Mas quero dizer uma coisa. Já foi comprovado cientificamente que a gordura da carne do porco é melhor que a gordura da carne de vaca. E é mais saudável. E o boi tem muito mais gordura que o porco. Mais do que isso, a carne de porco é mais saudável. Todos nós que somos crescidos, que os nossos pais, eles foram alimentados com banha de porco. Não havia óleo vegetal, óleo de canola, era banha de porco. E sabe o que é que acontecia? Naquele tempo não havia doenças. Naquele tempo dos nossos pais, não havia tensão alta, não havia diabetes. Olha, havia, mas eram muito raros. Ouvi dizer que alguém teve um AVC. Era muito raro. E eram pessoas de idade. Hoje há pessoas de 10, 11 anos, jovens e crianças, apanharem AVCs. E estamos a consumir os óleos vegetais, os óleos, outro tipo de óleos que nós estamos a consumir hoje, que são vegetais, que são óleos trabalhados, que são óleos nutricionais com teor muito... com prémios naquelas organizações que dão prémios de nutrição, mas estão pessoas a morrer com essa série de doenças. Mas quando se consumia a banha de porco, ninguém tinha esses problemas. Então, muda um pouco o seu discurso. Porque a Bíblia diz que são doutrinas de demônios. Eu vou terminar. Estas todas coisas que os homens dizem, que são coisas bonitas, que são coisas... Paulo diz em Colossenses 2, 22, 23, diz que estas coisas, que são preceitos e doutrinas do homem, ele diz, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Essas doutrinas parecem uma coisa sábia, que estimula a devoção dos seus fiéis, que traz humildade, que traz disciplina para o corpo. Paulo conclui e diz, mas não são de valor nenhum senão para a satisfação daqueles que criaram. É para a satisfação daqueles que criaram. Eles estão a dominar as suas plateias, dominar os seus membros a seu belo prazer. Isso traz satisfação a eles, cara. Paulo diz que isso não tem nenhum valor. Será que vamos entender isto? Não tem nenhum valor, traz satisfação. Mas parecem coisas boas, parecem doutrinas, parecem coisas bem estruturadas, parecem coisas que na verdade têm alguma aparência de sabedoria. Isso não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Outros dizem que o Espírito Santo é como se fosse gasolina. É uma força que move o motor. Nós achamos mesmo que o Espírito Santo vai estar feliz, vai te revelar alguma coisa. Se tu começas logo a dizer que o Espírito Santo é uma coisa, é gasolina. É uma força. É uma coisa que põe Deus em ação, o Espírito Santo. Deus precisa do Espírito Santo para estar em ação. O Espírito Santo vai ficar feliz com isso? Não vai. O Espírito Santo vai se manter longe e nós continuaremos no erro, falhando o alvo que é Jesus. Enquanto o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é muito simples. Ela é, abre o teu coração e Jesus vai entrar no teu coração, ele vai trazer a sua verdade, ele vai convidar o Espírito Santo para estar contigo e revelar-te o caminho em que tu deves andar. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus diz que eu sou o caminho.
a verdade e a vida. As religiões procuram a verdade. As religiões dizem que são o caminho. As religiões dizem que eles têm vida em si. Mas Jesus diz que quem tem vida sou eu. Quem é o caminho sou eu. Quem é a verdade sou eu. Vem para mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos pelas religiões. Eu vou vos aliviar. Porque o meu jugo, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. As religiões colocam um jugo pesado sobre as pessoas. Faz isto, faz aquilo, não faz aquilo, corre para lá. Jesus diz que eu vou tirar tudo isso, vou vos dar o meu fardo que é leve. Vinde a mim, vocês que estão cansados de correr atrás das religiões. Jesus Cristo é o único caminho. O resto são becos sem saída. Só Jesus é o único caminho. Entrega-te a Jesus. Isto é um mistério. No dia que tu te entregares a Jesus, como diz as Escrituras, é um mistério, vai acontecer naquele instante. O Espírito Santo vem iluminar-te. E aquilo que a Bíblia diz, Deus nos fará ser capazes de ser ministros de um novo testamento. Nós não ganhamos só a salvação, não ganhamos só a ligação com Jesus. Nós recebemos o ministério de conhecer a verdade. A verdade se revela em nós através do Espírito Santo e nós seremos ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Em 2 Coríntios 3,33 diz que já é manifesto que vós, sois a carta de Cristo. É Paulo que está a escrever para a igreja. Ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Paulo, esta passagem, ela faz um paralelo com aquela de 2 Coríntios 3, 5, 6. Que Paulo diz que tu vais te tornar a carta viva de Deus. Não a carta morta, a carta viva de Deus, não escrita com tinta em tábuas de pedra, como era há muito tempo, quando a lei matava. Porque nós vamos receber o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 2, 5, 18 a 20, diz que isto provém de Deus, que nos reconciliou. Sempre começa em Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele continua lá embaixo, diz, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós nos tornamos um com o Espírito Santo, capazes de seguir o caminho dele e não sermos enganados. Mas temos que entrar pelo caminho que é Jesus. Temos que entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Deixar todos os preconceitos. Quando uma religião diz que Jesus não é Deus, a Bíblia diz que Jesus é Deus. E eu não vou discutir muito isto de Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, porque antes deste estudo, o pastor Nelson, se vocês forem ver, há 2 semanas atrás, o pastor Nelson deu muito bem este estudo que fala da divindade de Cristo, da divindade do Espírito Santo. Então podem ir consultar esse estudo e ver passagens bíblicas que mostram que Jesus é Deus. Tira os preconceitos da tua cabeça. Coloca esses preconceitos de lado. Vai, porque aqui a Bíblia diz que Jesus sendo Deus, ele se fez homem. Então, quando tu entras com Jesus, desta maneira como a Bíblia ensina, o Espírito Santo vem te alcançar. E entra no teu coração e transforma a tua vida. Jesus trouxe a sua mensagem para crianças, para jovens, para velhos, para iliterados. E todos entenderam a mensagem. Mas as mensagens da religião está a custar muito a entrar na mente de alguns. Só entra na mente de poucos. E ficam espalhados em várias religiões, clamando que são a verdade. Mas só Jesus é que é verdade. Volta-te para Jesus. Paulo diz, para terminar, em 2 Coríntios 11, 2, 3, diz, porque estou zeloso com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem noiva ao seu noivo, a saber, Cristo. Porque eu estou preocupado. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos para se apartarem da simplicidade que há em Cristo. Há uma simplicidade no Evangelho. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. Venha Jesus simplesmente. Venha Jesus. Aquele que vier a Jesus encontrará o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi aquele que foi deixado para guiar a igreja, para guiar o povo dele. Não há relacionamento com Deus fora da pessoa do Espírito Santo. Relacionamento com Deus
fora da pessoa do Espírito Santo, fora de Jesus, é simplesmente religião e não leva o homem a lado nenhum. Eu quero agradecer por este tempo. Espero que tenha transmitido alguma coisa ao amado ouvinte e ao nosso telespectador. E eu vou terminar com uma palavra de oração. Pai, eu dou-te graças, Senhor, por este tempo em que estivemos aqui explanando a Tua palavra e queríamos, ó Pai, te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando no coração de cada um deste nosso ouvinte, deste nosso telespectador, fazendo com que a palavra frutifique, Senhor, como uma semente lançada em solo fértil, Senhor. Torna estes corações solos férteis, Senhor, para que eles possam entender qual é o caminho, qual é a verdade, o que é aquilo que Tu queres, Senhor, que o homem entenda e perceba, Senhor. E toda mente, Senhor, seja trazida cativa ao conhecimento de Cristo, Senhor, e sejam destruídas, Pai, todas as fortalezas, Pai, pelas armas, Senhor, que são a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Pai, obrigado, Senhor, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.